Bom dia, boa tarde, boa noite, amados irmãos. Graça e a paz do Senhor Jesus. Quem está falando aqui é a Bispa Rita de Cássia, de Zurique, para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos meditar na palavra do Senhor em um curto versículo. Amém? Vamos meditar em Isaías 51, a partir do versículo 4. Atendei-me, povo meu, e escutai-me, nação minha, diz o Senhor. Porque de mim sairá a lei, e estabelecerei o meu direito como a luz dos povos. Glória a Deus. Então, Deus é maravilhoso, Deus é fiel. Então, é preciso que a luz dele, que a lei dele, nós podemos guardar como luz, né? Está escrito, a palavra de Deus é lâmpada para os nossos olhos, né? E é lâmpada para os nossos pés e é luz para os nossos olhos, né? Então, que nós possamos meditar na palavra do Senhor para que a gente venha ter uma aproximação, confiança no dia da angústia, no dia que nós tivermos medo, no dia que algumas redes sociais, alguns inimigos entrarem por ela e querer assim te amedrontar. É bem interessante que tem algumas pessoas, religiões, algumas manifestações que me lembra na passagem da Bíblia Sagrada, me lembra a manifestação do Barrabás. Tem manifestação do Barrabás e tem outra manifestação. E no tempo de Jesus tinha algumas manifestações que eles não entendiam da Bíblia, mas eles não queriam entender. Aqueles que pouco seguiam a religião, como os fariseus, os saduceus, outras religiões da época de Cristo. E tinha essas outras facções que botavam o povo em dúvida de uma forma, com ensinamentos totalmente distorcidos. Nada do que a religião estava ensinando, tampouco nada do que Jesus estava pregando. Então são pessoas que têm a mente, só sabem um pouquinho da palavra do Senhor e deixa a manifestação da sua mente, do medo, colocar dúvida nos seus pensamentos. Vamos lá. No versículo 5, que diz aqui o profeta Isaías, falando da boca de Deus. Perto está a minha justiça, aparece a minha salvação, e os meus braços dominarão os povos. As terras do mar me guardam, e no meu braço esperam. Então, amados irmãos, nenhum inimigo, nenhuma facção, nenhuma religião, não tem nenhum anticristo que seja maior do que Deus. Não tem satanismo, não tem demônio, não tem Lúcifer que se levante para te confrontar, para te amedrontar, para te fazer desistir, para vocês ter medo de seguir adiante em realizar as suas vontades diante da vontade de Deus. Você não deixe o inimigo fazer com que você venha perecer. Se revista com a palavra do Evangelho de Deus, se revista com ela, que é o escudo que nós precisamos, é o sapato que nós precisamos estar calçado, o calçado da fé. Leia Efésios 6, não é para vestir bota, não é para fazer de conta que está vestindo umas vestes, um escudo, não. Mas medite na palavra de dia e de noite, que ela sim, ele é o seu escudo da fé. Meditar na palavra de Deus, você aprende que você não deve ter medo dos seus inimigos. Vamos lá, no versículo 6. Levantai os olhos para o céu e olhai para a terra embaixo, porque os céus desaparecerá como uma fumaça e a terra envelhecerá como um vestido, e os seus moradores morrerão como um mosquito. Mas a minha salvação durará para sempre e a minha justiça não será anulada. Deus escreveu, a justiça do Senhor não será anulada, a lei do Senhor não será anulada. Jesus, ele veio para se manifestar, ele não veio para desfazer, ele veio para que tudo se fizesse através dele, tudo se foi feito e é feito através de Jesus.
Creia tão somente, não deixe que o inimigo venha anular a tua salvação, venha fazer com que você venha morrer como um mosquito, porque nós vamos envelhecer, nós vamos morrer, os nossos inimigos também. Não deixe que eles anulem os sonhos de Deus, as promessas de Deus, as vontades de Deus na tua vida. Levanta, sacuda a cabeça, dá a volta por cima, vai meditar na palavra de dia e de noite, vai aprender com Jesus como caminhar, como vencer os seus inimigos. Calçai-vos a sandália, calçai-vos o sapato do evangelho. Isso quer dizer que no dia mal você está, quando você medita, aprende com Deus, está dentro da sua vontade, guardou a lei dele no seu coração, mas que lei é essa? Amai a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Essa vai mais de 600 leis que Deus entregou a Moisés lá no Egito, lá no deserto, lá no Monte Sinai. Essas são as leis. Jesus resumiu em duas, que já está envolvida todas elas. Guardai no coração do Senhor, para que assim você não venha anular a justiça de Deus no seu coração e nem no seu futuro, que é a salvação. Amém? O sétimo, ouve-me, a vós que conheceis a justiça, a voz do povo em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, e nem vos turbai por causa das suas injúrias. Olha, não turbai o teu coração, creia em Deus, creia somente em Deus, porque Ele é a tua salvação. O inimigo, os perturbadores, esses invejosos, esses caluniadores, esses que nos acusam, nós nem sabemos de quê, mas Deus sabe. Ele não pode se salvar da doença? Também não. Ele não pode salvar do mal? Também não. Ele não pode se livrar do vírus do Covid e do espírito da morte? Também não. A morte também espera ele. Não tenha medo dele, porque Deus é o seu ajudador. Deus é o seu ajudador. Porque a traça o roerá como um vestido, e o bicho os comerá como lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação para todas as gerações. Glória a Deus. Então, amados irmãos, todos nós vamos morrer como lã. Vamos virar palha seca. Vamos ser comidos pelo bicho, isso se não for cremado. Então, de geração a geração, o Senhor é o seu Salvador. Geração a geração. Amém? O 9, desperta, desperta, arma-te de força. Braço do Senhor, desperta como nos dias do passado, como na geração antiga. Não és tu aquele que abateu o Egito e feriu o monstro marinho? É o mesmo Deus. Ele guarda pela tua vida, Ele guarda pela tua saúde, Ele guarda pela tua mente. Ele tem guardado pela tua família, Ele tem guardado pelos teus filhos. Medita na palavra de dia e de noite. Começa de João e vai lendo o Novo Testamento, para que assim você venha entender o Evangelho, os 4 Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, os 4 Evangelhos, e depois, sucessivamente, vá lendo. Se assim sentir no seu coração, quando terminar os 4 Evangelhos, volta lá para Gênesis, começa a ler, começa a anotar o que Deus te fala, para que você assim comece então a já evangelizar a sua própria casa e você ter força nos dias maus. Não, Jesus me prometeu que Ele vai me dar salvação. Jesus me prometeu que se eu não odiar o meu inimigo, eu serei vencedor em Cristo Jesus. Não adianta odiar. Adianta perdoar. Entrega na mão do Senhor, porque o mais Ele fará. Ele é o mesmo que destruiu o Egito, que destruiu o faraó. Ele é o mesmo que, através de José, ele edificou o Egito. Era a maior metrópole da época, foi o Egito. Então Deus sabe o que Ele faz. Ele não é aquele que esquece do seu. Ele tem o remédio para você, Ele quer que você não desista, Ele quer que você creia nele e em nenhum momento duvide, porque se você duvidar, você não verá a glória dele. Vamos aqui rapidinho para o versículo 16. Isaías 51, versículo 16. Põe as minhas palavras em tua boca e te proteja com a sombra da minha mão, para que eu estenda novos céus, funda nova terra e
Diga a Sião, tu és o meu povo. Olha que coisa linda. Então, Deus se orgulha não é orgulho, porque Deus não é esse orgulho que eu quero falar. Deus não tem orgulho, mas Deus ele fica lisonjeado, é a palavra, lisonjeado. Ele fica satisfeito, ele fica feliz quando estamos meditando na sua palavra dia e de noite e que assim podamos estar cheio e quando viemos ser confrontado com algum desses endemoniados ou algum dessas pessoas que não sabe, não tem conhecimento e está sendo envolvida com uma ficção de umas redes sociais, uma ficção de uma falsa religião. Quando você vê, então, assim, debater não com suas palavras, mas com as palavras do Senhor, assim como Jesus enfrentou o diabo depois de 40 dias, no final dos 40 dias de jejum no deserto. Antes de começar o seu ministério, ali já estava começando o ministério, mas ele desceu do monte e ali ele pôde, já para fazer o primeiro milagre, o vinho. Fez a água em vinho. Então ele calou a boca do diabo no deserto com as palavras de Deus. Atenção, o diabo ele é astuto e ele distorce a palavra de Deus. Não ponha o diabo à prova. Ele é mau, ele existe e creia somente em Deus. Creia somente em Deus. Ele é perfeito. É bom e agradável a sua vontade e os seus desejos, seus anseios para conosco, que é o céu, a nova terra. Louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus.